Oi meu povo, como vocês estão? Eu sou Fernanda, esse aqui é o meu canal, espaço onde eu falo sobre as minhas viagens. Nesse vídeo nós vamos falar sobre como você pode baratear a sua viagem. Eu já falei bastante disso lá no meu Instagram, @FernandaTourinho. Se você ainda não me segue, trate de me seguir para acompanhar as minhas dicas por lá, acompanhar os meus stories, os reels. Eu estou aqui pronta para ir para a academia e ao longo do dia eu vou gravando essas dicas. Então fica até o final desse vídeo. Anota tudo porque são dicas de ouro e que podem te fazer economizar bastante nas suas viagens. Porque ao contrário do que as pessoas pensam, viajar não é extremamente caro e você pode viajar de diferentes formas, sem precisar de grandes luxos ou também sem precisar abrir mão de alguns confortos. O que você precisa fazer, na verdade, é prestar atenção em alguns detalhes que podem ser ali o ponto-chave para que você economize um certo dinheiro em algumas coisas e consiga ter mais conforto em outras. Ou também que você possa aproveitar todas essas dicas para fazer uma viagem, no budget. Ou seja, as dicas é para todo mundo, independentemente do tipo de viagem que você escolhe ter. Estou aqui finalizando o meu café para descer para academia e eu já vou trazer a primeira dica, que é você organizar e planejar a sua viagem com antecedência. Fernanda, eu preciso fazer um super plano, preciso colocar ali planilha de Excel, isso e aquilo. Não, gente. Se você quiser, melhor ainda, porque vai te trazer muito mais segurança e base. Mas é você fazer o mínimo, que é montar um orçamento para sua viagem, você ver quanto que você realmente pode gastar, qual o estilo de viagem que você quer fazer, porque tudo isso vai determinar o quanto que você vai gastar. Isso lá na frente vai garantir que você economize muito dinheiro. Os gastos desnecessários na viagem, eles são minimizados 90% pelo planejamento de viagem. Então, meu povo, não vacila. Às vezes você pode virar e falar assim: eu não tenho tempo pra organizar, Fernanda. Se falta um mês pra sua viagem, você faz um pouquinho a cada dia. Para ali 10 minutos do seu dia, depois do seu trabalho, depois do seu expediente ou no horário de almoço, e você faz alguma pesquisa, você faz alguma etapa de organização ali da sua viagem. Se você não é o tipo de pessoa que gosta de organizar viagem, que gosta de ir com tudo muito mais livre, estabeleça pelo menos um orçamento. Pesquise custo de vida no local para você ter uma noção de quanto que você vai gastar. Mas claro que se você montar um roteiro, mesmo que você não vá seguir perfeitamente, porque às vezes realmente não dá para você seguir perfeitinho, porque enfim, tem adversidades ali no dia a dia da viagem, ele vai estar te dando uma direção. Agora vamos treinar, né, meu povo? Vou levar vocês comigo rapidinho e depois a gente volta para a segunda dica. Voltei da academia meio acabada, mas antes de tomar um banho, eu vou aqui dar mais uma dica pra você, que é sobre a hospedagem. Gente, tem mania aí de pensar logo em quê? Em hotel e Airbnb pra se hospedar quando tá viajando, porém, existem outras alternativas que podem trazer pra você uma experiência maravilhosa e te ajudar a economizar também. Vai valer pra todo tipo de viagem, pra todo objetivo de viagem, pra todo mundo? Não, nem sempre. Mas vale muito a pena você ficar aí, bem ciente das possibilidades que você tem para poder aproveitar quando realmente for adequado para você. A primeira opção é você buscar por hostels ao invés de hotéis, porque os hostels, eles possuem quartos compartilhados com outros viajantes, que se você estiver fazendo uma viagem com amigos, por exemplo, vocês podem pegar esses quartos. Tem hostel que tem quarto privativo e esses quartos privativos saem mais baratos que quartos de hotel, né? Porque não tem toda aquela estrutura de hotel, de camareira e tal, de serviços, de não sei o que. Isso já te traz um conforto e já ajuda também a você economizar uma graninha. Se você não ligar em ficar em quarto compartilhado, você vai gastar ainda menos, meu amor. Fora isso, você tem também a opção de se hospedar na casa de pessoas locais através do Couchsurfing, que é um aplicativo que eu já falei aqui, inclusive nesse vídeo aqui, sobre hospedagens, como você pode se hospedar de graça aí pelo mundo. E o Couchsurfing, ele é uma opção interessante, porém é algo que você tem que ficar bem atento aí, atenta, para questões de segurança também. Outra forma de você se hospedar, essa forma, ela acaba se tornando ali um intercâmbio cultural, é através da plataforma Worldpackers, onde você pode trocar a sua mão de obra por hospedagem. Mas essa forma aí, ela vale mais para quem quer fazer viagens mais longas, de aí a partir de 2 semanas. Às vezes você tem aí um mês para viajar, você faz 2 semanas de Worldpackers e 2 semanas você viaja aí por outros lugares
lugares e aí consegue também ter uma experiência intercultural, exercitar o seu idioma e viajar, conhecer os lugares que você quer conhecer. Agora eu vou tomar o meu banho e daqui a pouco eu volto com mais dicas. Banhozinho tomado, o cabelo está do mesmo jeito por motivos de não deu tempo de lavar. Racheadas vão me entender, mas vamos lá para a terceira dica, que é sobre transporte. Um dos principais gastos na viagem é com transporte, seja de translado, seja de ida e volta para aeroporto. Geralmente o aeroporto fica mais longe ali do centro da cidade, mais longe dos lugares mais comuns de se hospedar. Então, a gente entender muito bem ali como que os transportes funcionam dentro daquela cidade, daquele destino, ajuda bastante a escolher as melhores opções possíveis, as mais confortáveis e as mais baratas também. Então, pesquise muito sobre o transporte daquele lugar, o transporte público. Geralmente, os aeroportos, eles têm um transporte que sai do aeroporto e vai para as áreas mais centrais da cidade, e isso te ajuda muito a economizar com Uber ou com táxi. Vou dar um exemplo pra você. Quando eu tava em Londres, eu gastei 8 ou 10 libras pra pegar um ônibus do aeroporto pra a estação de ônibus que ficava mais central na cidade. E se eu pegasse Uber, meu amor, eu ia gastar, sei lá, umas 50 libras aí por baixo. Se eu não tivesse pesquisado como que eu sairia do aeroporto, outras alternativas, isso teria me proporcionado ali um gasto bem desnecessário. Fora isso, no dia a dia da viagem também isso vai ser importante, porque às vezes você pegar um passe de uma semana vai valer muito mais a pena do que você ir pagando o metrô, o ônibus ali toda vez que você entrar pra sair de um lugar pra outro. E outra coisa também, uma das melhores formas de você conhecer a cidade é através de caminhada. É melhor você evitar pegar transportes o máximo que você puder, não só pela economia, mas também para você andar pela cidade, conhecer a cidade com outros olhares. Claro que nem em todo lugar isso vai ser possível, mas onde for, fica aí a dica. Pra você passar alguns segundos, mas pra mim passaram algumas horas de trabalho pra eu vir aqui falar sobre a quarta dica, que é sobre bagagem. Busque viajar apenas com malas de mão ou com um mochilão. Por quê? Tanto para não pagar bagagem junto ali com a sua passagem, porque hoje em dia a gente tem essa possibilidade de só viajar com mala de mão e isso abate um pouco ali do valor final do voo. Tanto para que você tenha menos um volume no momento de estar se deslocando de aeroporto, de rodoviárias e tal. E isso vai facilitar a sua vida no quesito de que tipo de transporte você vai pegar para se deslocar. Porque se você tiver com a mala grande, como é que você vai pegar um metrô? Como é que você vai pegar um trem? Como é que você vai pegar um ônibus? Pode ser um pouco mais de perrengue. Então talvez você precise pegar um Uber ou um táxi, algo do tipo. E aí, obviamente, isso vai sair um pouco mais caro. Mas se você tiver apenas com uma malinha de mão ali, que você arrasta sozinho e com a sua mochila ou a sua bolsa pessoal, ou então com um mochilão, você consegue ficar um pouco mais livre para se movimentar nos transportes públicos ou até caminhando também. Quando eu tava lá em Londres, eu saí da estação de ônibus que eu parei e peguei um metrô até o hostel que eu fui com a minha mochila nas costas. Foi muito mais prático. Até na cidade que eu morei, lá na Inglaterra também, que é Bournemouth, logo quando eu cheguei na cidade e quando eu fui embora, andei ali 20 minutos com o meu mochilão nas costas, mas eu não peguei nenhum transporte porque eu conseguia andar esse tempo até a estação de ônibus que eu ia pegar. Economizei umas 10 libras pelo menos só dessa forma. Ou seja, pode facilitar muito a sua vida. Dá pra fazer malas de maneira estratégica, inclusive é um conteúdo que eu quero trazer aqui. Se eu já trouxe, eu vou colocar aqui nos cards e na descrição o link. Aí você vai lá olhar também como que você pode fazer uma mala de uma maneira muito mais estratégica e mais compacta. Agora eu vou precisar sair de casa pra fazer umas coisas, vou trocar de roupa. E aí, a próxima dica vai ser do carro. Não estamos na melhor luz da vida, porém, sobre isso. Quinta e última dica desse vídeo aqui. Inclusive, se você está gostando das dicas, comenta aqui embaixo qual dessas 5 você já vai aplicar na próxima viagem. Se é que você não vai aplicar todas, me conta aqui embaixo. Mas essa última dica é: preste atenção na alimentação durante a viagem. Porque a gente acaba querendo ir na opção mais prática ali na região turística, sendo que geralmente essas são as opções mais caras. Então, qual é a minha dica?
antes da viagem, no processo de planejamento, já faça suas pesquisas e já salve os restaurantes, as lanchonetes, os lugares que você pode ir para se alimentar, pagando menos, muitas vezes perto das regiões turísticas, sem ser no principal centro, mas nas ruas paralelas, vão ter lugares que vão ser tão bons quanto e ainda vai ser uma experiência muito mais local. Outra coisa que você pode fazer também, dependendo da acomodação que você se hospedar, é procurar os supermercados da região, principalmente aqueles que são mais em conta, e você fazer uma compra ali de alguns itens para deixar na sua acomodação e você poder se alimentar em casa e até levar alguns lanches na mochila. Isso eu fazia muito na Europa. Eu comprava algumas coisas, pães e algumas coisas para fazer sanduíche. Fazia alguns sanduíches e ia passar o dia na rua, colocava esses sanduíches na mochila. Isso facilitava muito a minha vida. Sério, eu economizei muito dinheiro dessa forma. Porque às vezes os pacotes de pão era tipo 50 centavos, pacote de pão grande. Então, sério, isso era a melhor coisa da vida, vai por mim. E muitas vezes, uma outra coisa que eu fazia lá na Europa era comprar algumas coisas em mercado. Então, às vezes, eu não tinha trazido nada da acomodação, mas eu ia no supermercado, comprava ali alguns petiscos, ia para um parque, sentava e fazia um piquenique, então comia ali aquelas coisas e já ficava bem pro resto do dia. E claro que em alguns momentos vai ser melhor que você faça uma refeição mais completa. Aí só de fazer isso, meu amor, você vai economizar tanto, mais tanto. Aqui foram 5 dicas, mas eu vou fazer mais conteúdo sobre isso. E para mais dicas, me siga lá no Instagram @FernandaTourinho, porque lá eu posto diariamente conteúdo sobre viagens relacionados tanto às minhas experiências de viagem para os lugares que eu fui, como dicas como essa para você viajar mais e melhor. E se você está vendo esse vídeo antes do dia 11 de abril de 2022, fica ligado porque no dia 11 eu vou lançar uma coisinha aí para facilitar a sua vida de viajante. E se você está vendo esse vídeo depois do dia 11 de abril, olha aqui na descrição desse vídeo que eu vou colocar o link para uma coisinha maravilhosa que eu sei que você vai gostar, porque se você tá aqui nesse vídeo, você vai gostar disso que vai estar nesse link. Não se esquece também de dar aquele like para eu saber que você gostou desse vídeo. Se inscreve aqui no canal para continuar acompanhando as dicas e as minhas histórias de viagem também, porque eu adoro contar uma história. E até o próximo vídeo.